Oi gente, tudo bom? Fiquei me questionando se eu deveria gravar esse vídeo ou não. Eu ainda não sei como é que eu vou editar, mas provavelmente as principais imagens vão ser do que eu passei, assim, né, esses últimos dias. A gente nunca tá preparado para certas situações e eu sinto que eu fui privilegiada pelo desfecho como tudo tá se encaminhando, assim. Em nenhum momento eu faltei, assim, com fé. Mas a gente precisa entender que certas situações não tá dentro do nosso controle e que às vezes nem tudo o que a gente deseja realmente pode ser a vontade de Deus, né? Então, assim, eu sumi por um tempo. Porque meu pai ele ficou doente, ele teve um mal súbito, isso foi no dia 4. E aí, nesse dia 4 eu ainda tava me preparando para editar os vídeos, para postar aqui. Então, assim, foi um baque muito forte para mim, para minha família. Eu ainda tô me orientando, não sei muito bem o que fazer. Eu tô cansada fisicamente, emocionalmente, Deus tá cuidando. Mas graças a Deus, ele tá bem melhor que antes. Então, assim, eu tô aqui para dar o meu testemunho e eu vou tentar ser o mais breve possível para dizer que Deus cuida, assim. Então, se você tá passando por alguma situação de aflição, alguma situação complicada, Ele escuta. Todas as noites, antes de dormir, eu tenho uma oração mais tranquila, né? No sentido de uma conversa mesmo com Deus, não é algo mecânico, é algo que eu tô sentindo no momento, enfim. E eu sempre falava, seja feita a tua vontade, e que eu queria estar mais perto da presença dele, para ele me tornar uma pessoa forte, uma pessoa disciplinada. E aí veio a lição. E a lição foi justamente meu pai ter sinais de ataque cardíaco. Ele passou mal no trabalho. E aí ele ligou para algumas pessoas, mas a pessoa que socorreu ele foi meu irmão. E eu ainda vim para casa para ver como é que ele estava. Ele apresentava todos os sinais clínicos, a mão palpitando, coração acelerado, respiração ofegante, suor e tonto. E em frente ao hospital, né, meu irmão tentou levar para o hospital aqui da cidade. Os cachorros ficam latindo. Alguém deve estar passando na rua com um cachorro. E aqui onde eu moro, na cidade, estava sem médico, então a gente foi para um hospital de referência, que é o hospital de base. E graças a Deus, assim, durante todo o percurso... Steca! Silêncio! Durante todo o percurso, meu pai, ele não passou mal, não teve os sinais clínicos depois que ele chegou em frente ao hospital. Mas aí a gente tentou, né, toda uma logística para tentar ajudar meu irmão, porque ele estava dirigindo, estava responsável pelo meu pai, e eu não podia ajudar porque eu estava com a minha avó. Gente, desculpa, me seca. Tava com a minha avó, eu vou buscar ela, peraí. Ela não quis vir, então, enfim, o vídeo vai ficar com alguns barulhos de cachorro. Onde é que eu tava? Gente, eu tô falando tudo sem roteiro, tá bom? Enfim, e aí fui pro hospital de base e na frente do hospital de base a minha mãe foi pegar a cadeira de rodas, ela saiu do trabalho dela e marcou de se encontrar com meu irmão no hospital. E aí, quando ele chegou no hospital, ela já tava lá. Então, ela fez o cadastro, foi pegar a cadeira de roda. E na hora que ela foi pegar a cadeira de roda, meu pai tava com meu irmão. E aí, ele deu um mal súbito no sentido de ter dado convulsão, alucinação e saiu sangue pela boca. E meu pai, ele é uma pessoa que tem problema cardíaco, né? Ele tem chagas e o histórico da família em relação a problemas do coração é extenso. Eu tenho uma tia que faleceu ano passado, ou foi ano retrasado, de infarto. Meu avô tinha chagas e tem outras pessoas da família que também faleceram por conta disso. Mas enfim, ele passou mal em frente ao hospital.
Então ele conseguiu atendimento imediato. Então foi questão de segundos assim para levarem ele. E meu irmão ligou pra mim depois, assim, desacreditado, e foi uma sensação horrível, 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 gente. Parece que você tá num pesadelo e não tem como sair. E quando ele ligou pra mim, eu tava com a minha avó, né? E ele chorando assim, Larissa, meu pai passou mal, ele ficou roxo, saiu sangue pela boca, e eu só conseguia pensar no coração. E eu orando de um lado e eu tentando entender tudo, assim. E a sensação que eu tive é, ai, acorda, acorda, sai, sabe? Tipo, acaba logo, por favor. Não quero ter essa sensação. E é horrível, gente, horrível, horrível, horrível. E eu não quietei o facho até ela estar no hospital para receber notícias. E tudo isso foi por conta do SUS, assim, né? O hospital é um hospital de referência, é do SUS. E aqui alguém ouvindo música, isso pra passar. Enfim, meu pai ficou internado durante um bom tempo, entubaram ele, e eu vi ele entubado em coma, né, o pessoal diz, e sem poder falar, inconsciente, respirando por aparelho, se alimentando pela sonda. E isso tudo foi dia 4. E a gente precisando ser forte, e ele ficou lá naquela UCI com outras pessoas, e enfim. Mas aí, graças a Deus, as coisas foram evoluindo e foram fechando o diagnóstico, assim. Então, tentaram entender, assim, por que deu convulsão, só que não entenderam por que saiu sangue pela boca. E hoje ele tá na enfermaria, graças a Deus, falando, conversando. E a única coisa que eu posso dizer assim é que Deus te escuta e eu ainda tô tentando assimilar tudo, o que ele tem pra me dizer sobre a situação e sobre tudo, assim. Porque eu entendi que ele queria que eu fosse forte, mas ele dá a lição. E a gente teve o apoio da família e, assim, eu preciso sentar a bunda na cadeira e tentar assimilar tudo, que em nenhum momento ele não esteve presente, de verdade. Nos momentos de dor e de agonia, quando os médicos davam notícia ruim, notícia boa, a gente confiava. Pelo menos eu sim, eu posso falar por mim. E todo momento, assim, tinha um lapso de esperança, sabe? Hoje meu pai tá bem, eu vou ficar um pouco afastada aqui, tentando entender tudo, tentando me reorganizar, mas é isso. Se cuidem, fiquem com Deus, e eu tô em construção para ser uma pessoa melhor, né? Então, vocês vão acompanhar isso ao longo do tempo. Provavelmente eu vou voltar para a igreja para ficar mais perto dele, para agradecer tudo e para me tornar uma pessoa bem melhor. Então é isso. Tchau, beijo. Se cuidem.